Eu falei o nome dele 5 vezes e agora fudeu! Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E hoje a gente vai falar sobre o último filme de Candyman, que foi lançado em 2021, também chamado A Lenda de Candyman, que é a continuação direta do primeiro filme original de 1992, O Mistério de Candyman. Isso aí, o Mistério de Candyman. Todo mundo chama só de Candyman, mas é o Mistério. É verdade. Qual que é a sinopse do filme, Bolinhos? Um jovem artista cria uma exposição sobre Candyman, uma criatura maligna que, segundo as lendas, pode ser invocada diante de um espelho. Aos poucos, o fascínio do rapaz pelo monstro o joga em uma trama de mistério, sangue e morte. Interesting, hein? E onde que as pessoas podem assistir esse filme? Atualmente tem a data da gravação, A Lenda de Candyman, tá no Prime Video. Inclusive a gente assistiu lá, né? Sim. Pra poder rever e assistir e gravar esse podcast aqui. Bem bom. E só avisando todo mundo que a gente vai ter spoilers não só desse filme, do último filme, né? Da Lenda de Candyman, mas também do Mistério de Candyman, do Candyman 2, A Vingança, do Candyman Dia dos Mortos, de todos os filmes do Candyman, né? Então a gente vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu e tem vontade de assistir sem spoiler nenhum e tudo, né? Apesar de serem filmes bem mais antigos. Só por sua conta e risco. Exatamente. Candyman é um personagem central do conto The Forbidden, escrito pelo Clive Barker em 1984. É legal também informar, né, que ele também é o mesmo escritor do Hellraiser, né? Sim, sim. E esse conto só ganhou notoriedade por causa do Hellraiser. Olha, que massa, que massa. Interessante, né, porque a gente conhece os filmes do Candyman, mas no conto o Candyman, ele não tem uma forma. E ele nem foi feito, nem se passa nos Estados Unidos, não tem toda essa questão da cultura negra norte-americana, nem nada. Então, eu não conheço esse conto, assim, nunca li esse conto, mas deve ser interessante, né? Sim, ele faz parte daquele Livros de Sangue, que é um compilado de contos do Clive Barker. Eu tenho só o livro, que aqui no Brasil a Dark Side lançou o livro Candyman. Aham. Que é só o conto. Esse conto ele é bem pequenininho, acho que não chega nem até 100 páginas, ele é bem pequenininho mesmo. Mas eu não li ainda. E a única coisa que eu sei é que ele é uma entidade que tem um gancho e tem abelhas envolvidas, mas eu não sei a forma. Aparentemente ele não tem uma forma. Então, ele realmente não tem uma forma, né? Ele é uma entidade mesmo, né? Talvez seja tipo a loira do banheiro, que cada um imagina como é e tudo, sim, né? Cada um vê como é. Se a gente pensar bem, isso foi trazido um pouco pro filme novo, né? É verdade, é verdade. E a adaptação original, como a gente falou no início, né? O primeiro filme rolou em 1992 e é dirigido por Bernard Rose. E tem o Tom Todd como o Candyman. O Bernard Rose escreveu o filme também junto com o Clive Barker. Ah, legal, legal. O mundo do próprio dono ali. Ai, legal. Então o filme acaba sendo bem mais... É um filme bastante autoral. Aham. E inclusive autoral para o Clive Barker também, porque ele também acrescentou no roteiro, né? Uhum. Ai, bem foda. A origem do Candyman nos filmes. Qual que é a origem do Candyman nos filmes? A gente pode dizer que a origem é bem mais rica nos filmes, né? Até porque é um conto também, né? A gente vai comparar um conto com um filme, né? O conto às vezes tem que ser uma coisa mais rápida, né? Mas no filme o Candyman é um cara chamado Daniel Robitaille. Ele é um homem negro e escravo. E ele era um artista plástico, pintor e tal, que fazia obras pra nobreza, né? E pros senhores de escravo da época dele, que eu não lembro, mas acho que não é dita exatamente a época da escravidão dos Estados Unidos, ele tá presente. E ele vai fazer a pintura de uma mulher, de uma filha, de um cara que contratou ele, e ele acaba se apaixonando por ela por ele, e eles têm um caso. Ela engravida, né, sim, dele, sim. Então aí... sim, acho que é descoberto que ela engravida depois, né, porque eles descobrem tá. o caso, né, que eles têm junto, e aí o pai dela, né... É um filho da puta racista daquela época, mandou perseguir o Daniel e aí fazer as altas brutalidades, né, cara? Espancou o cara, arrancou o braço do cara, passou mel e jogou uma colmeia de abelha em cima dele e no final ainda botou fogo. Então isso... A história é bem pesada, né? É uma história bem pesada, né? Ela é recontada nos outros filmes, acrescentando uma coisinha, se eu não me engano, no dos mortos ele é meio crucificado, então, tipo, eles vão acrescentando, como é uma lenda, vai se modificando conforme vai passando o tempo, né? Uhum. O Candyman surge daí, dizem, acho que no terceiro filme é dito que
que ele virou o que ele virou porque as pessoas ficavam falando o nome dele, Candyman, 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 na hora que ele tava morrendo, então... É verdade. Isso fez com que ele transcendesse e virasse esse monstro que ele virou, né? E aí o filme novo, né? O primeiro filme de 1992, ele se passa na própria época de 92, e é dentro de um... Lá eles chamam de Projects, que aqui é tipo uma Coab, né? Seria mais ou menos ali, chamada Cabrini Green. E ocorrem mortes ali de pessoas que moram ali, geralmente pessoas com a índole meio duvidosa. Então, é sempre colocada a culpa no Candyman, né? Ah, meu irmão morreu, mas foi o Candyman que matou. Ah, não sei quem morreu, foi o Candyman que matou. O traficante tal morreu, foi o Candyman que matou. Então, ele vira essa entidade ali no Cabrini Green, porque pelo que parece na história, o Cabrini Green foi construído no mesmo lugar onde ele morreu, na mesma época, né? Na mesma época não, no mesmo local. No mesmo local que rolou a fogueira e tudo, né? Só que em épocas diferentes. E pra chamar o Candyman, você tem que dizer o nome dele 5 vezes, na frente do espelho. Então, o filme, ele cria essa origem mais pesada, mais complexa, né, pro personagem. E traz pra uma parada totalmente diferente que estava sendo feita nos filmes antes. Porque o Candyman não é um slasher, ele é um slasher, assim, mais pra metade do filme ele vira um slasher que ele sai matando um monte de gente. Sim. Tudo mais. Ele é bastante significativo pra cultura negra dos Estados Unidos. É verdade. Apesar de ser um vilão. E é legal isso porque muitas vezes as pessoas não se identificam, né, com os vilões que tem hoje em dia, né? Tipo, as pessoas negras mesmo, elas não se identificam com os vilões, né? Porque, querendo ou não, você vê, e, tipo, os vilões, eles são interessantes, sabe? Assim, você tem camiseta dos vilões, todo mundo você tem gosta do Fred Krueger. Exatamente. Então aí você pensa assim, poxa, você também quer uma camiseta de uma pessoa negra ali que seja, tipo, um vilão foda também, sabe? Assim, então é bem interessante isso. Apesar pra do representar. Bernard Rose ser um cara branco, Clive Barker também ser um cara branco, eles abordaram bastante ali algumas coisas meio pejorativas, porque é a época e tudo mais, mas eles trouxeram um vilão negro numa comunidade negra com uma invasora branca. Né? Tem pessoas que acham que ela não é uma invasora, de que ela sofreu racismo porque ela estava ali numa comunidade negra, mas não é, pra mim. É verdade. Ela era uma invasora. Racismo reverso não existe, né? Ela é uma invasora branca que foi pesquisar uma cultura dos caras ali, daquela comunidade, sem autorização. E uma coisa interessante é que nesse filme, a gente tem, né, a história do Candyman. No caso do Daniel Hobtail. Nesse filme, ele se apaixona também. Tem uma mulher, essa mulher branca, né? A Ellen faz esse ritual, né? De falar Candyman. Isso, ela que convoca o Candyman. E ele acaba se apaixonando por ela, né? Porque ele quer que ela seja vítima dele. Porque ele quer levar ela junto com ele. Porque ela precisa ficar junto com ele. Porque ela representa, depois ao longo do filme, a gente vai vendo, né? Que ela representa fisicamente a mulher que ele tinha se apaixonado antes, assim. Porque ela era a cara dela, assim. O filme meio que representa... Ele tá refazendo a trajetória dele de vida mesmo. Sim. É bem costumeiro nos filmes do Candyman, na franquia inteira, os personagens principais terem algum tipo de ligação, ou sanguínea ou de história, com o Candyman. No primeiro filme, a Ellen, ela não é uma encarnação, porque não falam que ela é uma encarnação, uma descendente, mas ela é a cara da mulher que ele se relacionou e que causou a morte dele. No segundo filme, é um cara que também tem algum tipo de ligação com o Candyman, que agora eu não me recordo. E eu lembro que na terceira, ela é uma mulher loira, inclusive, que ela é uma descendente direta do Candyman. Acho que o Candyman é tataravô, alguma coisa assim dela. E no filme novo, a lenda é modificada, né? A gente vai falar isso aí na hora que a gente entrar no filme mais novo. Mas o Anthony, ele tem uma ligação muito forte com o Candyman, né? Que é explicada no final do filme só. A gente entende. A gente fala, entendi a ligação ali. Cara, é muito legal, né? É muito foda. No filme original, como a gente estava comentando, a Ellen e a Bernadette estão fazendo uma pesquisa sobre o Candyman. Elas invocam o Candyman, elas duas invocam o Candyman. Não acontece nada com elas ali naquele momento, mas vão ocorrendo mortes causadas pelo Candyman. E quem sempre leva a culpa, entre aspas, é a Ellen, porque o Candyman nunca aparece. E realmente ele nunca aparece mesmo, né? E coincidentemente ela sempre tá com a faca na mão. Exatamente. Deixa dúbio pra gente também, exatamente, né? Apesar da gente estar vendo exatamente. o Candyman matar, pode ser que tudo seja coisa da cabeça dela. Até vendo o filme mais novo. Quando a gente vê o filme mais novo, a gente fala, cara, pode ter sido realmente uma coisa da cabeça da Ellen
tá consumida por alguma coisa, não sei. Tipo, passa-se o filme inteiro, né? Eles têm uma conexão e tal, por essa conexão de amor, entre aspas, do passado. A Ellen, ela sequestra um bebê. Isso é muito importante de ressaltar, que ela sequestra um bebê. Sim! Assim, na verdade não foi a Ellen que pegou, foi o Candyman que pegou o bebê, né? E a Ellen consegue... Então, é meio difícil de falar isso, porque a gente não sabe se foi o Candyman ou se foi a Ellen. Então... Aparentemente foi o Candyman. Então, o filme todo, ele leva a gente a... A gente vê, né, o Candyman imagino, mas os personagens não veem isso. Então, a gente sabe que é o Candyman sempre, mas pros personagens é a Ellen sempre. Sim. Então, até mesmo o bebê lá na fogueira é a Ellen. O Candyman, ele aparece dentro da fogueira depois e tenta... sufocar ela, assim, pra ela ficar junto com ele e tudo e tal. Mas só que ela quer salvar o bebê, ela consegue sair de lá pra salvar o bebê. Só que eu não me lembro se ela chega a morrer. Ela morre. Ela morre, né? Então. Mas o que eu acho interessante disso é porque o filme todo, ele trabalha com esse pensamento de a Ellen tá fazendo todas essas coisas. E como ela tá mentindo pra todo mundo, né? Pros policiais e pros investigadores, até mesmo pros médicos, ela vai parar no manicômio. E aí chega uma hora no filme que ela tá num local que eu não me recordo. E tá escrito na igreja, né? E tá escrito com sangue. Sempre foi você. Então fica dúbio também. Porque pensa assim, sempre foi você a minha mulher que tem que ficar junto comigo? Ou sempre foi você a assassina e eu nunca tava ali? Isso me arrepia. Porque isso é muito foda. Aí é a hora que você pensa assim, cara... Agora não dá pra saber. Tipo, será que sempre foi ela e o Candyman, ele só tava ali auxiliando, sabe? Assim. Ou ela poderia ser, se a gente quisesse levar por um lado mais frio, ela é uma pessoa que tem dupla personalidade. E a outra personalidade tá falando pra ela, sempre foi você. E até na hora da criança. Porque ela acha, ela sabe onde a criança tá escondida. Exatamente, exatamente. E ela poderia, naquele momento, ter se arrependido. Ou então a mente que roubou a criança ter se escondido de novo e a mente dela normal voltou pro lugar e ela se arrepende e devolve a criança. Então isso é muito legal, que fica bem dúbio mesmo e conversa muito com o filme novo. Caralho, é muito foda, é muito foda. Esse filme é muito legal. É muito bom. Esse primeiro filme é muito foda. Cara, desses slashers aí dos anos 90 e tal, que nos anos 90 os slashers já estavam dando uma queda já. Mas eu acho que... Era a época que a gente mais assistia, né? Porque é a nossa infância. Sim. Mas os filmes mesmo, a produção dos filmes já tava dando uma quedinha mesmo, né? Assim, o Candyman, eu gosto muito do Fred, mas o Candyman é um personagem pra mim também muito foda. Assim, eu gosto muito, muito do Candyman. Falando sobre essa questão do Fred e do Candyman, eles são duas entidades, assim, que dão um medo real, né? Sim. Porque o Fred, ele pode aparecer nos nossos sonhos, então ele é o mais próximo de ser real, porque ele realmente pode matar a gente no sonho, porque no sonho a gente pode ver o Fred, é óbvio que não vai matar a gente, mas a gente pode ter um ataque cardíaco de susto e morrer, por exemplo. Então, tipo, dá medo. E o Candyman é aquela invocação que eu sei que não existe, mas eu não vou fazer, porque eu posso ver alguma coisa. Então, dá um medinho. Agora, os outros slashers, eles realmente precisam existir pra eles existirem. Então, não dá pra gente fazer... Se você pensar friamente, o Michael Myers dá um pouco de medo, porque pode ser qualquer maluco. Exatamente, é verdade. Só não vai ser imortal que nem ele, né? As sequências são ignoradas no filme novo, então a gente não vai vai falar nada aqui. Talvez a gente comente alguma coisa ou outra, como a gente até porque eu não lembro muito bem do filme 2, nem do Dia dos Mortos, então... São filmes bosta. O 2 é uma continuação direta. O 3 ele é um DTV, que é direto pra TV, né? Então... tá. Cara... Se você quiser assistir, assista. Se não, foda-se. Vai pro Candyman 1, pro novo. E entrando no filme novo... A direção é da Nia da Costa e ela divide o roteiro com o Jordan Peele. E nesse filme, o Candyman, ele continua sendo, né, uma lenda urbana, que, como é a continuação do primeiro filme, né, então ele continua sendo uma lenda urbana, mas o seu contexto é bem diferente, né, bem alterado. E nesse filme, a gente pode ver vários Candymans diferentes, né, vários atores representando o Candyman. E os personagens principais são o Anthony, que é o Yahya Abdul Mateen II, a Brianna, que é a
Teyonah Parris e o William Burke, que é o Colman Domingo. E uma coisa interessante desse filme, confessando, né, a gente não foi assistir no cinema esse filme. A pandemia tava estourando. Exatamente. Então, como não tinha nenhum streaming, a gente foi lá, foi no Torresmo e assistiu a partir daí. Enfim, é isso. Mas a segunda vez a gente assistiu no Prime, né? Então, beleza. Tá pago. Mas essa informação é interessante porque eu acho que se eu tivesse assistido no cinema, a minha reação seria diferenciada, assim, seria diferente. Mas assistindo em casa, dessa forma, eu pensei, cara, eu acho que eles estão blefando com a gente porque a gente tá baixando o filme, entendeu? Então, tá errado alguma coisa aqui. O que acontece? A abertura, ela é invertida. E ela é toda invertida, não é... Espelhada, né? É espelhada. Então você vê a abertura lá. Você vê a produtora lá passando invertida. Você vê o MGM, o leão MGM. invertido. E depois você vê, tipo, tudo aparecendo invertido. Os nomes invertidos, tudo invertido. Eu fiquei assim, gente... Tá errado. A gente vai ver o filme inteiro invertido. Porque simplesmente eles não querem fazer com que a gente assista o filme e não tenha a experiência completa do filme. E aí a gente pensou assim, não, vamos continuar vendo, porque se realmente ficar muito difícil... Porque a gente tava querendo muito assistir esse filme, e a gente falou assim, não, vamos assistir invertido mesmo? Porque se for muito ruim, aí a gente espera sair no streaming e tudo. Beleza, mas... Essa foi uma experiência muito foda que eu penso que no cinema deve ter bugado a cabeça de muita gente. Ah, com certeza. Porque essa realmente era a abertura. Porque a gente tava no espelho, entende? Caralho, gente. Nossa, isso foi muito foda. Isso foi uma experiência muito foda. Porque faz a gente ficar conectado no filme desde a abertura. Desde a MGM. Porque se a gente é do tipo que gosta de ficar conversandinho. Começando, que cara, a gente não fica. Porque a gente fica toda hora, o tempo todo pensando quando que vai desvirar ali. E aí o filme começa, né? E aí começa certinho lá. O filme, ele tem a abertura dele é bem parecida com a do outro. Ele é um sobrevoo pela cidade. Só que nesse é invertido, é da perspectiva de baixo pra cima, né? Exatamente. De cima pra baixo, a gente vê a cidade lá embaixo. Nesse a gente vê a cidade de baixo pra cima. Então a gente tem uma outra perspectiva do Candyman. Tá invertido, né? Então, tipo, parece... É muito diferente, assim. Caralho, é sensacional. Muito bem bolado. É sensacional. Nossa, a gente assistiu de novo. E assistir de novo é muito foda. É muito foda. Agora, sabendo, né, de como começa e tudo, cara, foi uma experiência muito, muito massa, assim, do começo ao fim. Esse filme é uma experiência mesmo, assim, sabe? E o filme todo também tem isso, né? Porque tem as exposições, as artes e tudo, e as artes são imersivas. O filme todo é imersivo, né? A proposta dele é toda imersiva, assim, tanto pros personagens quanto pra gente. Cinema, cara. Muito. Depois disso, a gente deu uma arrependidinha, assim. Mas mesmo assim, na época não dava, assim, tava pegando fogo demais. Acho que quando saiu aqui, a gente tinha tomado uma dose só. Não dava. A gente voltou no cinema assistindo Batman, que faz pouco tempo. Realmente, dá uma arrependida, mas ao mesmo tempo a gente poderia ser o nosso último filme, de repente, né? Verdade, exatamente. Pelo menos a gente tá vivo pra gravar esse podcast aqui pra vocês. E é legal que a mudança tipo assim, é um impacto logo inicial, né? Pra você prestar atenção no filme desde a abertura e tudo mais, que é realmente importante, né? É diferente, né? Ele se passa naquele mundo, naquele universo. E aí, quando a gente tem a abertura do filme que mostra o Candyman já aparece no começo. Ele é outra pessoa. E é totalmente diferente. Ele sai de dentro de um buraco, ele dá uma bala, que é uma coisa que ele não fazia nos outros filmes, pelo menos eu não lembro dele fazer. Ele chama o pessoal com uma bala, né? Porque ele joga, simplesmente uma bala aparece no local e a pessoa vai lá ver o que é. Sim. E aí depois que ele aparece, ele é tipo, a bala é meio que a isca, né? Sim, ali não é dito quem que é aquele Candyman, a gente fica sabendo depois que o nome dele é Sherman. Aparentemente ele estava possuído pelo Candyman, que a gente vai entender depois, né? Mas ele já é um homem procurado no Cabrini Green mesmo. A gente percebe que a polícia vai lá, procura esse tal de Sherman, tipo, até tem um papelzinho lá, You Have Seen This Guy e tal. E aí um menino, né? Ele tromba com esse Candyman Sherman. E ele dá um grito e a polícia vai atrás dele e espanca ele até a morte. Então, dá pra gente entender que ele já... O Candyman, né? O Candyman, não a criança. Dá pra gente entender já que o Candyman não nesse universo, mas nessa continuidade, ele é um ser humano normal, né? Ele não é uma entidade igual o Candyman do outro filme. Agora tem uma questão que eu coloquei aqui na pauta que a Cal ficou em dúvida, que foi o Candyman precisa dizer 3 ou 5 vezes, porque existe essa dúvida na internet. As pessoas ficam confusas entre se chamar o Candyman 3 ou 5 vezes.
Eu tinha essa dúvida também. E aí eu coloquei, mas são 5 vezes, né? Nessa nova continuidade do filme. Aqui a lenda do Candyman, que é o nome do filme, né? O mais interessante da história, qualquer homem negro poderia ser o Candyman, né? Uhum. Então, ele tem um texto no final do filme que um cara pergunta pra ele quem ele é. Na verdade, em inglês ele pergunta o que você é. O que você é, né? Tanto é que você fala assim, cara, ele é um homem, entendeu? verdade. E ele pergunta o que você é. Quem é você? Eu sou o que está escrito nas paredes. Eu sou o cheiro doce de sangue nas ruas. O zumbido que ecoa nos becos. Alguns vão dizer que derramo sangue inocente. Vocês não são nada inocentes, mas vai ter quem diga que eram. E é só o que importa. Então, como vocês podem ver, esse trecho, ele é bem no final e ele é muito forte, né? Porque dá pra gente ver que, na verdade, as pessoas, elas não estão matando o Candyman, eles estão matando toda uma cultura afro-americana. Mas aí, pra gente voltar pro filme, né? Pra gente poder conversar sobre o filme, como o Fábio falou, a lenda, ela foi totalmente modificada mesmo e tudo, né? Ela é mais trazida pro dia a dia. Eles abordam muito essa questão dos guetos mesmo, essas coisas, né? Policial, exatamente. Nossa, a opressão. Racista. Exatamente. Tanto é que, se você for ver no filme, só tem 2 meninas negras que morrem, né? Que elas vão e tá na família lá, né? Que o menininho, ele não pode entrar no banheiro, as meninas vão lá e vão convocar o Candyman lá no espelho. E só elas que morrem mesmo, né? O restante é tudo gente branca, sabe? E é engraçado ver isso, né? Porque o que a gente vê muito a gente via muito nos filmes anteriores, assim, é que quando tinha muita violência nos filmes, a gente via a pessoa negra morrer e a pessoa branca era sempre... a gente vê pela sombra na parede e tudo. Então, as pessoas, elas se compadeciam pelo corpo branco, mas elas gostavam de ver o sofrimento no corpo negro. E nesse filme, a gente vê o sofrimento no corpo branco. E isso é muito pra caracterizar também, porque assim, todo mundo sabe da lenda, todo mundo entende a lenda do Candyman. Não é uma coisa desconhecida no filme, as pessoas, elas conhecem isso porque é bordado também, inclusive, nos projetos artísticos e tudo, né? Então não é uma ignorância das pessoas elas convocarem o Candyman no espelho. Lá é tratado e como isso uma mostra. lenda mesmo, igual aqui a gente trata Exatamente. a loira E do elas... banheiro, que a gente sabe que não existe, lá eles fazem a mesma coisa. Tanto Exatamente. Que, né? Mas eles sabem que essa história, ela vem da escravidão e tudo. E essa questão de você chamar o Candyman 5 vezes pra convocar ele no espelho, através do espelho, ela acontece por conta, né, do que a gente já falou aqui no podcast, que acontece por conta das pessoas terem gritado, né, Candyman, 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 enquanto ele tava na fogueira lá, sofrendo, entendeu? Depois de ter sido torturado de tudo quanto é jeito. Então, isso mostra também quão as pessoas brancas no filme, elas não se compadecem mesmo, né, por esse sofrimento. Porque, cara, se você tá chamando o Candyman várias vezes, você tá convocando uma pessoa que você conhece a lenda. Então não deveria acontecer, sabe? Então essas pessoas vão lá e tipo, não, eu sei que não sei o que. E apesar dele ter matado essas 2 meninas que você comentou, ele no final, nesse trecho que ele fala, né, que o pessoal já ouviu, ele fala que ele mata só pessoas que são mais e que as pessoas dizem que não são. Mas dentro do filme é justificado que ele não vai sair matando aleatoriamente, tanto que ele não mata a menina que tá escondida dentro do Cara, é aquilo. Esse filme não existiria se não tivesse pessoas falando no espelho Candyman, 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 Candyman. Então... Assim, quem começa fazendo isso é o próprio Anthony, né? Ele tem contato com a lenda do Candyman e aí desperta nele uma vontade de falar sobre aquilo e de se expressar, porque ele também é um artista, que nem o Daniel Robiteu e tudo mais. Ele acaba trazendo o Candyman de volta. Né? E é legal. E é aquilo, né? Porque no mundo de histórias de gente branca, ele descobre uma lenda de um cara negro, então ele quer abordar isso, né? Então isso tipo é assim... no filme, né? A princípio, é uma coisa que ele pensa, poxa, eu sou artista e eu vou abordar essa história dessa lenda cultura, né? da minha cultura
na exposição. Só que mal sabia ele que poderia ia acontecer tudo isso. Outra coisa interessante é que aparentemente o que acontece é que o Candyman assume essas formas, né, desses outros homens, e sempre a última versão é a vigente, porque é o Sherman que mata todas as outras pessoas. O Sherman é o que foi espancado pela polícia. E depois, no final do filme, quando chamam o Candyman de novo, ele já tem a forma do Anthony. É verdade, é verdade. Em algum momento, o Candyman do Daniel Robitaille, não houveram Candymans depois dele. Ele foi o último Candyman. E acabou com a lenda acabou com ele, depois veio outro, até o Sherman, que já era um pouco próximo ali dos anos 90. Se realmente isso que eu falei tá certo, o Candyman, ele tinha a forma do Daniel Robitaille nesse tempo. No final do filme, a hora que ele tá falando essas frases, a gente vê 5 formas de Candyman diferentes. Inclusive, uma criança. Olha a análise que dá pra se fazer. Nesse meio tempo, olha quanta gente assumiu a forma do Candyman e morreu, porque se passa muito pouco tempo entre a morte do Candyman Daniel Robitaille e a morte do Candyman Sherman. Né? Então a polícia e o racismo matou muito mais ali durante esse... Exatamente. Dá pra fazer essa análise, né? Porque assim, isso não é dito no filme, é só falando aqui da minha cabeça. E o mais interessante, assim, é porque levando um pouquinho lá pro finalzão, pros créditos finais do filme, a gente não tá terminando o podcast, mas levando pros créditos finais do filme, por conta dessa cena, a gente vê, né, os Candyman se modificando, porque quem tá rodando em volta do carro é o Anthony e o Anthony, mas o reflexo é de todos os Candymans. Então a gente vai vendo ali. Nos créditos finais, enquanto tá aparecendo, né, diretor, ator e tal, a gente vê um teatrinho de boneco, de sombra, na verdade, né, teatro de sombras, todas as histórias de vários Candymans. Do primeiro, que foi morto queimado, né, que ele era pintor e tudo. Aí depois a gente vê também que tem o Candyman criança, que você fala, cara... É loucura. Tem o Candyman criança, tem vários outros Candymans, e muitas vezes, tipo, no começo, quem corria atrás era quem tava escravizando, depois aos poucos foi indo polícia, então você vê, tipo, existem sempre os opressores, assim, sabe? Não é, ele fez uma coisa de errado e as pessoas vão correr atrás, não, é sempre o opressor mesmo, sabe? Um opressor cultural mesmo, assim. Aí eu vi pessoas falando que no final... A aparência do Candyman, que a última aparência que tem é a do Tony Todd, que é o Candyman original. E aí eu vi pessoas falando, mas não precisava ter aparecido. Cara, eu acho que precisava, porque ali estava estabelecendo que, apesar de ser uma lenda, ela teve origem em algum lugar, que foi do Candyman do Tony Todd, né? Então, e também é uma referência pra gente, né? Também foda e tal, que o Tony Todd... Cara, e quando ele foi escalado, a gente não sabia como que ele ia aparecer, né? Porque a gente sabia a gente viu lá que tinha o Anthony e tava ali, tipo, cara, mas é o Anthony que tá fazendo, então... E aí, sabe assim? Aí é muito legal, foi muito legal. Esse último espacinho, assim, ele aparecer. Eu acho muito legal que no filme o tempo inteiro tem espelho, então... vários momentos você vê o Anthony pelo espelho, né? Ele é filmado através do espelho, então, tipo, já tá dizendo que a gente só sabe que ele vai virar o Candyman mesmo no final do filme. A gente vai vendo a transformação dele, mas ele poderia morrer. Ele poderia, ficar podre, o braço dele cair e ele morrer. Né? Ele vai ficando bem decrépito mesmo. E é engraçado que ele fica decrépito metade dele, porque metade é o Anthony, metade é o Candyman. É o Candyman, isso mesmo. E aí lá, ele fica decrépito porque ele descobre sobre a lenda, ele vai pesquisar sobre a lenda do Candyman e ele vai até o Cabrini Green para tirar umas fotos para poder ter inspiração para as pinturas dele e também para a exposição. E aí ele é picado por uma abelha, e é isso que causa essa picada da abelha, vai corroendo o corpo dele, e ele vira tipo uma colmeia, né? Do lado direito, cheio de buraquinho, assim. Dependendo do grau da sua tripofobia. Tem um momento lá na exposição que a gente ainda não sabe que ele vai ser o Candyman, que o irmão... Ai, caralho, isso é muito foda. O irmão da Brianna, que é a namorada do Anthony, que também é protagonista do filme. O Anthony tá no meio dele e do namorado dele, e aí eles estão falando... Só que assim, ele tá lá no... Ele tá refletido no espelho, mas ele tá lá no fundo, ele nem tá participando da conversa, assim.
Ele acho que não tá nem prestando atenção neles, inclusive. Ele só tá paradinho ali. E aí eles estão falando do Candyman e ele aponta pro Anthony no espelho, né? Então, porque ele aponta Falando pro do namorado Candyman. dele, né? Mas, tipo assim, ele fala alguma coisa de Candyman, aí aponta ali e a gente fala, olha aí, porque a gente assistiu, né? Então, pra gente, a gente fica só vendo esses easter eggs, assim, sabe? É muito legal. O Candyman só aparece no espelho, né? Ele mata muita gente nesse filme e é sempre no espelho. Não só espelho, mas reflexão, né? Qualquer lugar refletido também. Qualquer lugar. E vidro. Até espelhinho pequenininho e tal. Aí que a gente olha e a gente tava até olhando assim em casa, né? A gente tava bebendo num copo que dava pra ver a gente. A gente tem vários espelhos e, tipo, a gente não tem vários espelhos em casa, mas a gente tem vários refletores em casa, né? A gente tá sempre refletindo. A gente tá sempre refletindo, ou seja, é interessante, é interessante. Um outro mundo, né? Tem filme, série que brinca com essa parada. É verdade. É um portal para um outro mundo. A gente abordou bastante, acho que não tem mais tanto o que falar. A gente falou bastante do filme, falou do final, falou da transformação do Anthony. Sim, a gente foi indo e voltando. Né? Exatamente, né? Porque senão a experiência toda, assim, do filme... A gente já deu muito spoiler, na verdade, spoiler foda do filme. Tem uma questão interessante no filme que ele aborda bastante o racismo e a gentrificação, né? Que é quando você pega um local que é, entre aspas, empobrecido e você cria prédios e cria shopping, você transforma aquele num lugar habitável para pessoas de classe média, né? Que é isso, você está transformando um lugar para tirar um povo que mora ali para trazer dinheiro. Locais caros para se morar, café, não sei o quê, e aquele pessoal dali não pode consumir aquilo. Então o que eles vão fazer? Eles vão embora dali. E é aquela coisa, tipo, você não tá mandando embora. Tipo, vão embora, mas você tá, tipo, aos poucos falando você tá sendo convidando as pessoas. Exatamente, porque aos poucos elas vão perceber, sozinhas, entre aspas, que elas não conseguem mais viver ali porque tá tudo ficando caro. Sim. O Anthony, ele mora numa casa, num prédio que é um prédio que veio da gentrificação, né? Tanto que eles falam. E tem uma autocrítica no filme, que é interessante, que um cara fala pra ele, que inclusive é um cara branco, fala pra ele que eles estão falando que a gentrificação tirou o povo preto daqui e tudo mais e tal. E o cara fala, mas você veio morar aqui depois disso, né? Tipo, assim, é uma autocrítica dentro do filme, mas depois a gente descobre que não. Porque tem uma coisa importante antes de finalizar, que o bebê do primeiro filme que é salvo é o Anthony. Né? Então a gente fica sabendo que o Anthony sempre pertenceu àquele lugar. Então aquele cara estava errado também. Falou que é uma autocrítica porque ali naquele momento acaba se tornando uma autocrítica. Ele tá falando, ele tá criticando a gentrificação, mas ele tá vivendo da gentrificação, né? Exatamente. Só que ele nunca saiu dali, né? A gente falou sobre o filme bastante, tudo. Tem algumas considerações finais, Bolitz? Não tem, não, Bolitz. Não tem? Então, beleza. Eu também não tenho, porque eu acho que eu já dei todas as minhas opiniões aqui sobre o filme. E a minha nota pro filme pra mim, é 5. Que melhorou muito a história original do Candyman. Não cheguei a ler o conto, mas eu acredito que a proposta do filme ter dado essa conotação de uma história da cultura afro-americana. Então, eu acho que esse filme ele arrematou muito bem, assim, sabe? Ele transformou. Pra mim, esse filme é como se você estivesse usando a questão da entidade como desculpa pra você matar gente preta. Então, pra mim, foi foda, sabe? Assim, é uma crítica muito foda. Sim. Eu gostei bastante. Pra mim é 5. Tô fazendo um joinha aqui. Pra mim é 4, porque 5 tem que ser um filme perfeito. E esse filme não é perfeito. Ele tem uns probleminhas, assim, eu acho que tem um probleminha de ritmo em certos momentos ali que eu acho que poderia dar uma cortada e tal. Tem umas inserções no meio do filme dessas duas meninas que morrem, é uma inserção muito do nada, que elas chamam o Candyman e o irmãozinho fica lá andando na porta e depois ele só vê a irmã e a amiga da irmã morta. Eu achei que aquilo foi muito do nada, assim, tipo, se tirasse aquilo não ia fazer diferença nenhuma. Talvez, não dá pra saber por que ele fez isso, né? Aquilo me pareceu muito cara de produtor falando assim, gente, tem que matar mais gente aí porque tem pouca morte. Eu acho que a questão do Anthony ter sido o bebê poderia ter ficado um pouquinho mais implícito no começo do filme, que também é muito jogado, de repente ele descobre que ele é o bebê e acabou. Eu sei que é um plot twist e tal, ele tem uma ligação com o Candyman desde o começo que não é tão explicada. Um pouco antes, assim. Eu acho que não, porque isso não iria dar motivo pra gente duvidar se ele seria o Candyman ou não.
Na primeira vez que a gente iria assistir. Não sei. E aí, a única coisa que me deixou assim, eu vou manter o meu 5, mas a única coisa que me deixou meio assim é quando ele vai conversar com a mãe dele, porque é ali que ele descobre, né, que ele era o bebê. A mãe dele meio que acha... Não questiona o fato dele estar com o rosto ninguém todo fudido. E eu fico ele assim, vai cara... na biblioteca, mano, o cara tá decrépito, velho. Eu acho que quando você vê uma pessoa aleatória desse jeito, você não questiona, mas, tipo, tudo bem, entendeu? Você tipo, perguntar se tá tudo bem com não, sua mas... mão, então. Não, é porque, assim, ele tá com o rosto meio estranho e tal, tudo. Eu acho que não questiona... Tipo assim, você não questiona. Eu nunca questionei alguém que tá... Sei mas lá, a mãe, né? com alguma coisa. Mas a mãe, eu acho assim, ela poderia ter questionado, gente, Porra, porque ela com tem certeza. total... Porque assim, o filho dela tá com o rosto saudável num momento e passa alguns meses, algumas semanas, assim, o cara tá, tipo, com o rosto, parece que ele foi queimado, assim, Parece. sabe? Aí você olha e pensa assim, gente, a pessoa não vai chegar e vai questionar, tipo, filho, o que aconteceu com o seu rosto? Então ela só passa a mão, assim, e você pensa, tá, ela tá conversando com ele normal, natural e tudo. Aí é isso. Então isso é uma coisa que eu fiquei, tipo, estranho. Muito estranho mesmo. Né? A nossa média ficou quanto? Nossa média do filme é 4,5. E esse filme é um terror sem medo? Nossa senhora, agora eu tô... É terror com aflição. Com tripofobia. Com tripofobia. Terror com tripofobia. E pra finalizar, Bolitz, aonde que as pessoas podem ouvir a gente? Atualmente estamos no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox e no Google Podcast. Mas se você preferir também, você pode procurar a gente no seu agregador de podcast preferido como Terror Sem Medo. Vocês podem encontrar a gente também, nossas capas do nosso podcast, lá no Instagram, no @terrorsemmedo13, tudo junto. E pelo nosso e-mail também, você pode conversar lá com a gente, dar sua opinião e tudo. Você também pode dar sua opinião nos comentários do Instagram. Quando tiver um número de comentários interessante e e-mails interessantes, assim, a gente vem e faz uma leitura de e-mail sem medo. O nosso e-mail é terrorsemmedo13@gmail.com. E o que a gente vai ter no próximo episódio, Blitz? Pearl. É um nome engraçado de se falar, mas... Pearl. Mas é a Pearl, que no Brasil ainda não tem tradução, porque o filme não saiu aqui ainda. Mas ele é o prequel do X, que é um terror aí que tá... É um slasher novo aí que tá fazendo sucesso. A gente já assistiu o X também, mas a gente vai falar do Pearl primeiro, para depois, mais pra frente, a gente falar do X. E até o próximo Terror Sem Medo. E não aceite balinhas de qualquer um.